Fala turma, sejam bem-vindos ao Entre Plantões, o podcast da medicina mais legal e mais divertido e hoje com mais conhecimento em gestão de carreira e de consultório da medicina. Antes de apresentar o convidado, queria só ressaltar e agradecer a nossa patrocinadora oficial, a Arco, que faz com que tudo isso faça sentido e que tudo isso aconteça. Tá? Então, hoje eu trouxe um desafio bem simples para o convidado, bem simples. Hoje o tema é simples e direto, como lotar o seu consultório no início da carreira. Facinho, né? Facinho. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Charles. Charles, muito bem-vindo. Sou um grande admirador do seu trabalho, de tudo que você fez, da sua trajetória. Infelizmente, não nos conhecemos antes, né? A gente devia ter jogado bola junto na faculdade. Tempo, né? Mas é isso aí, bem-vindo. Se apresenta um pouquinho aí pra gente. Gente, obrigado aí pela presença, pela oportunidade de estar aqui com você, Vitor. Eu acho assim, muito legal esse trabalho que você faz, porque assim, eu sou um pouquinho mais velho que você, eu estou com 20 anos de formado, e na nossa época o médico ainda não precisava se preocupar com isso, mas deveria, né? Então, você conseguir trazer para a sua audiência conhecimento para que ele não erre coisas, por exemplo, que eu errei, que eu vou contar para vocês aqui, eu acho que é super importante, né? Hoje eu trabalho muito com gestão justamente porque eu errei lá atrás. Então, eu não fui para a gestão de forma intencional. Eu caí na gestão por erros para salvar a minha pele da minha clínica, num certo momento da minha vida, e acabei gostando e vendo quanto isso eu poderia ajudar outras pessoas. Então, assim, hoje está muito comum a gente falar sobre gestão de carreira. Eu já trabalho com isso desde 2014, né? Então, na época que ninguém falava disso ainda. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, eu tenho certeza que o papo vai ser muito legal, a recíproca também é verdadeira, eu admiro demais o seu trabalho, cara, eu vejo você falando lá, eu falo, caramba, isso é para mim hoje, depois de 20 anos de formado. E estamos aqui, vamos conversar um pouquinho. Bom demais, bom demais. Antes da gente começar a falar sobre papo de consultório, gestão de carreira, marketing, é muita coisa que a gente tem para falar, eu queria que você contasse sobre sua trajetória médica primeiro, a sua formação, o que você fez, como é que foi? Cara, eu sou oftalmologista. Formei na faculdade no meio de 2006, faço 20 anos agora, esse mês. E depois fiz residência de oftalmo, fiz fellow de catarata e glaucoma, depois fiz mestrado em glaucoma. Eu sou professor do Hospital Hilton Rocha ainda, departamento de glaucoma. E, cara, por ironia do destino, meu pai é oftalmo no interior de Minas, aqui em Valadares. E eu cheguei em Valadares para trabalhar, cara, e eu sempre fui um cara muito curioso, muito atento. E eu fiz residência num serviço que ele era público-privado. Então, eu aprendi um pouco dos dois mundos, né? E quando eu voltei, minha intenção era ir para Valadares. Quando eu cheguei em Valadares, eu vi que meu pai e os sócios dele faziam uma gestão, que foi 2009, o ano, da década de 90, quando eles conceberam o hospital, né? Quando o hospital foi concebido na década de 90. E eu, naquela época, conversei com meu pai, conversei com os sócios deles, e eu vi que eles entendiam que tinha que ser daquele jeito. Cara, eu pensei comigo assim, cara, eu estudei isso tudo, formei isso tudo para de repente cair num modelo de negócio que eu não acredito no longo prazo. E né, naquela época eu já tinha começado a abrir mais faculdade de medicina, acho que foi 2008, eu já comecei a me atentar. Eu falei, cara, isso não vai dar certo lá na frente. E eu não quero ser refém de algo que a minha mão não possa mudar. E aí acabou que, na época, eu consegui não desagradar meu pai, eu arrumei o mestrado aqui em Belo Horizonte. Falei, pai, vou ficar vindo te ajudar, como vou até hoje, né? Isso é um propósito, um compromisso que eu tenho comigo. E na época, com o mestrado, eu abri um consultório aqui, junto com mais 2 colegas, né? E na época eu falei, vou pegar pessoas diferentes, de subespecialidade diferente, para a gente agregar valor. No início, dividir os custos, que a gente não tinha demanda, né? E aí você falou sobre lotar consultório. Como que naquela época se lotava consultório? Não existia marketing digital, né? Isso meados de 2010. Marketing digital para atração de clientes, as pessoas não buscavam, né, no digital. A gente atendia nas periferias de Belo Horizonte, ia triando os pacientes e levando para dentro do nosso consultório. Quando foi mais ou menos 2012, a gente já tinha uma demanda maior dentro do consultório, e aí foi a hora que a gente quis transformar o consultório em uma clínica. E aí o investimento foi alto, foi alguns milhões, e a gente não tinha esse dinheiro, obviamente, mas eu consegui pegar um financiamento, e eu achando que eu estava bombando, porque naquela época a taxa de juros era muito baixa no governo Dilma, né? No BNDES, no Banco do Nordeste, foi onde eu consegui os financiamentos. Que a gente não pagou até hoje, porque não faz sentido, que a taxa era muito baixa. Só que tem um grande problema.
a gente não tinha demanda para aqueles aparelhos específicos. Então, no mês seguinte, meu aparelho estava perdendo valor, né? Porque estava ficando velho. E o dinheiro que eu ganhava com ele não era capaz de pagar a mensalidade. Porque, resumindo, eu quebrei, né? Eu quebrei, só não estava morto ainda, né? Mas eu sabia que se eu continuasse daquele jeito, que não teria outra forma, eu iria quebrar aquilo. Isso que ano, Charles? 2013, por aí. E aí, naquele momento, eu comecei a tentar entender, cara, como que eu saio disso? Eu já tinha um pouquinho noção de gestão, porque eu era curioso lá da... Mas, assim, nada, né? Vamos dizer assim. Cara, e aí, o que eu tive que fazer na época, né? Eu falei, eu tenho que achar saídas. Qual que foi a saída que eu comecei a procurar? Eu falei, primeira coisa, eu tenho que entender o que está acontecendo. E aí eu fui procurar softwares de prontuário que me entregasse relatórios para eu criar indicadores que eu precisava e não achei nenhum. Né? Na época você tinha era prontuário e agenda, né? Ou então um software grande de hospitais, né? Que a gente não tinha condição de contratar. E aí eu procurei um amigo meu de época de adolescência aqui em Belo Horizonte, quando eu vim estudar aqui, ele já trabalhava com software em saúde, falei, cara, eu tô precisando montar um software lá para a clínica, você me ajuda, depois eu te pago e tal. Ele falou, não, vamos lá, eu te ajudo e depois você vê como é que você me paga isso. Eu falei, beleza. Mas ele já tinha em mente o que ele queria. Aí nessa brincadeira a gente montou o software. Não médico, ele não é médico. Ele não é médico, ele é TI. E TI e empresário, né? E aí, na época, nós montamos um consultório, eu consegui criar os indicadores, eu vi o buraco que eu estava, que era pior do que eu imaginava, mas aí eu já tinha tudo que eu precisava de quantidade de demanda de paciente, perfil de paciente, tudo para resolver o meu problema no médio e longo prazo. Só que eu falei, cara, e agora? Como é que eu trago o paciente? Aí a gente tá falando, como lotar um consultório? Aí eu falei, cara, nessa época não tinha marketing digital, eu falei, eu preciso criar um marketing de relacionamento, que é o que banca a minha clínica até hoje. A gente não faz marketing digital, praticamente nenhum. Mas deveria, né? O que eu fiz na época? Eu consegui o contato de uns 300 a 500 oftalmologistas de Belo Horizonte. Porque o que eu pensei? Eu falei, cara, tem umas 5 clínicas muito grandes em Belo Horizonte que tem todos os exames. Só que tem stand de médico. Para onde que esses caras mandam os pacientes deles? Aí, cara, eu consegui o contato deles com um representante do laboratório, que hoje eu não conseguiria por causa da LGPD, mas na época não tinha isso. E aí eu fui ligando final de semana, cara, eu ligava para uns 30, 50, todo final de semana. Eu, no braço. Que isso. Eles me ouviam porque, como eu já era professor no Newton Rocha, de residência, muitos já sabiam quem eram eu, por mais que eu não conhecesse pessoalmente. Na hora que eu falava meu nome, eu tenho um nome diferente, as pessoas me paravam para escutar. Aí eu perguntava, cara, você tem um consultório assim, a tal lugar e tal? Uns falam assim, mas como é que você sabe? Eu falei, não, eu te conheço, já peguei paciente seu, mas quem contava era os representantes. Aí tal, não sei o quê, os caras falaram, você manda pra onde? A maioria falava assim, cara, não, manda o paciente fazer. Falei, e os pacientes voltam? Ah, muitos não. Falei, cara, vamos fazer uma parceria? Você vai me mandar o paciente que você não quiser, eu vou fazer e eu te garanto que eu vou devolver. Falei, mas como você sabe que você vai devolver? No primeiro momento eu não tinha resposta, não. Então eu falei, cara, eu vou criar dentro do sistema algo que eu resolva isso. Chama controle de indicação, tem dentro do meu sistema. Aí eu falo com os caras, falava com eles assim, ó, eu preciso que você coloque o seu CRM no papel. Aí chegava lá, as meninas, para liberar para quem fosse atender, tinha que botar o CRM do médico. E aí eu tinha o controle de quem era que mandou para poder devolver o paciente. Isso ficava lá no meu prontuário. Então, eu falava, ó, coisa importante da nossa empresa é devolver o paciente. Falar para os médicos que trabalhavam com a gente, é devolver o paciente para o médico dono dele. E aí a gente foi conseguindo. Aí eu consegui, cara, desses 300, uns 20. Ou seja, 300 ligações, 20 respostas. Foi até bom. Não, 20, não, vários conversaram, mas que realmente começaram a indicar, né? Com isso eu consegui ter um UFA. Por quê? Porque senão, eu e meus 2 sócios, mais uma outra pessoa que às vezes ia lá cobrir pra gente, algum residente meu na época, a gente nunca ia lotar de maneira de maneira natural os exames. Ou então ia ter que pedir exame para quem não precisava. Né? E eu falei, cara, se eu precisar fazer isso, é o fim do mundo, né? Eu morri aqui como pessoa. E aí isso começou foi isso que começou a galgar e dar certo. E na hora que começou a dar certo, eu comecei a criar os indicadores dentro do sistema para ir melhorando, para eu começar a entender. Aí foi onde que a gente estava até conversando nos bastidores, que eu fui idealizando o meu produto inicial, que é aquela regra do Pareto, do 80-20. Eu fui começando a ver o que dava certo, o que não dava, qual o perfil de paciente que eu preferia ter ali, que eu não preferia, mas só através dos indicadores.
Como as coisas começaram a dar certo, comecei a vender meu software para os amigos. Nem era... Aí eu tive que criar a empresa de software. Na época que o meu sócio já tinha em mente, que ele sabia que ia chegar nesse ponto. Já sabia que ia chegar lá. Aí ele ainda falou assim, ó, você vai pagando aos poucos sua parte, que ela é cara, você não sabe o preço dela, e a gente vai. E aí foi, cara. E aí, com isso, a empresa de software, ela foi crescendo, e hoje a gente tem aí uns 1.500 usuários, clientes, mais ou menos. Legal. Ó, vamos lá, por partes. Primeira coisa, você precisava gerar demanda e pensou em um programa de indicação com outros colegas. Por que esses outros colegas, que eram oftalmologistas também, iriam mandar esse paciente para você, depois você devolver, para fazer o exame? Exato, porque eles não tinham essa tecnologia no consultório deles. Ah, tá, eles não tinham a máquina. Isso, não tinha as máquinas e porque eles viviam daqueles pacientes lá no dia a dia. Então, o que era muito comum? O paciente ia no hospital maior, gostava de ir lá e ficava lá, parava de acompanhar com ele. Ele perdia aquele cliente. Então, o que eu vendia para ele na relação? Cara, o seu paciente vai continuar sendo seu. Eu vou devolver. A minha comunicação aqui na minha clínica vai ser que eu sou um suporte para você, mas você é paciente do fulano. Entendi. Isso acontece até hoje. Entendi. Tá. E antes da gente entrar na parte do software, da empresa e tudo mais, como é que era, cara? Você falou que tá 20 anos de formado? 20 anos. 20 anos de formado, eu tenho 6 anos de formado e as coisas estão diferentes, né, cara? Eu converso com muito médico recém-formado, tenho amigos, tenho clientes recém-formados e o mercado está mudando muito rápido, meio assustador, inclusive para especialista nos grandes centros cada vez mais concentrado nas mãos de médicos um pouco mais velhos, médicos já mais experientes e eu vejo um desespero em muita gente. Lá naquela época era diferente mesmo, há 20 anos atrás? Cara, era total. Na minha época, a gente já achava que estava ruim, por um pequeno detalhe. Já reclamava, né? Já reclamava, mas assim, reclamava, mas você não via na prática da rotina da vida de um médico ser ruim. Reclamava o seguinte, por exemplo, já tinha prova para entrar na Unimed. Entendeu? Então, assim, não era até 1998 aqui em Belo Horizonte, você entrava, só pagar. Basta querer pagar e entrar. Então, você já tinha planos que não credenciavam. Eu lembro que na época o Bradesco não credenciava. Para eu poder ter Bradesco, eu tive que comprar um CNPJ de outra clínica que já tinha Bradesco para poder atender Bradesco. Então, você já tinha ali os planos de saúde já dominando o mercado e os bons planos já escolhendo qual médico vai estar lá dentro, de uma forma ou outra. A Unimed comprova e os outros, Bradesco, Sul América, que eram maiores, assim, as autogestões, com dificuldade. Eu, por exemplo, para eu conseguir entrar dentro desses planos melhores, foi network. Ah, é? Foi network. E quando você fala entrar, é credenciar para atender na sua já clínica? não era porta aberta, só... Assim, eu lembro que, sei lá, hoje eu devo ter lá na clínica uns 50 planos atendendo. Alguns eu já até perdi, né, porque verticalizaram, mas assim, na época só os planos ruins que te credenciavam porta aberta. Se eu chegar lá, eu quero credenciar e entrar. E hoje? Como é que é? Cara, pior ainda? Hoje eu não credencio mais hoje, né? Sim. Mas assim, eu acredito que hoje você não credencia. Não credencia. Já é difícil. Eu acredito que nenhum plano hoje, você chega lá para credenciar, você vai conseguir. Assim, Abrir um consultório, abrir uma clínica, quero credenciar. Não é fácil. Não é fácil. O que as pessoas fazem é credenciar através das cooperativas. Sim. Não é credenciar, é atender através das cooperativas. Só que através da cooperativa você tem lá aquela bitributação, você tem a taxa administrativa das cooperativas, que o ganho que já está lá embaixo vai mais embaixo ainda. E você está ali à mercê de um guarda-chuva de um intermediário, né? Eu falo assim, a grande dificuldade nossa, que eu falo todas as aulas que eu dou de gestão, o principal slide da minha aula é a posição que a gente se encontra como médico em relação ao cliente final, que é o paciente. Nós temos vários intermediários. Então, nós temos ali fonte pagadoras, intermediário, que é, sei lá, plano de saúde, intermediário de plano de pagadora, uma própria cooperativa, a clínica que você trabalha, o hospital que você trabalha. Então, imagina, você faz o seu trabalho perfeito, mas olha quantas variáveis que tem entre você e o paciente, que se uma der errado, ela afeta a sua operação como médico e vida pessoal. Sim. Né? Eu brinco que hoje, cara, eu vou falar uma palavra até forte aqui, que a gestão da carreira médica, a gestão financeira do médico, ela é um problema de saúde pública. E eu posso provar. Porque pensa comigo aqui, cara, você tem hoje um médico que começou a carreira dele no oba-oba, tá ali dando plantão, aumentou a operação dele, de repente um dia ele foi demitido. Beleza.
tá lá, comprou um apartamento financiado. O cara não tem dinheiro, ele, né, não consegue controlar aquela operação mais. Ele vai fazer o quê? Achar um plantão mais longe, né, para cobrir o custo e não vai conseguir fazer dinheiro. Ele vai só cobrir o custo e vai entrando nessa roda. Você deve saber essa notícia, saiu há pouco tempo. Metade dos médicos hoje no Brasil tem algum nível de transtorno mental. Se você parar para pensar, você concorda comigo que o médico com transtorno mental, por mais que tecnicamente ele seja bom, ele tem condição de te atender, né, da melhor forma possível? Claro que não. Então, se você parar para pensar de forma aleatória hoje, nós, na posição de pacientes, cada vez que a gente procura um médico de forma aleatória, em metade das vezes, você está na mão de alguém para cuidar do seu bem mais precioso que a saúde, onde ele não está em condições mentais mais adequadas para cuidar de você. Isso é problema de saúde pública. É gravíssimo, cara. Gravíssimo. Nossa, a cabeça até explodindo aqui. Eu quero explicar uma coisa, porque eu tenho 6 anos de formado, mas de especialista mesmo, de subespecialista, 1 ano. Ou seja, eu estou há 1 ano e pouco no mercado de trabalho. E eu lembro que quando eu fui abrir o meu consultório a primeira vez e fui tentar entender, eu não entendi nada. Porque me falaram, para você atender convênio, você tem que cadastrar numa cooperativa. Eu falei, como assim? Cadastrar numa cooperativa que não tem nada a ver comigo, que às vezes está dentro de um hospital para eu atender? E aí, isso que eu queria explicar, gente. Então é o seguinte, não é simplesmente você aluga uma sala, começa a atender e fala assim, eu atendo Bradesco. Não, você tem que cadastrar, me corrige, viu, Charles, se eu estiver falando alguma coisa errada. Você se coopera a uma cooperativa, você normalmente paga uma cota, e essa cooperativa, ela que tem acesso aos planos de saúde. E aí, quando você atende no seu consultório, você fatura aquela consulta via cooperativa, e a cooperativa cobra do plano de saúde. Perfeito, exatamente. Então, o caminho inverso, o plano de saúde tem o valor X. Ele pagou X para a cooperativa, mas reteve aqui um pouquinho na cooperativa e a cooperativa te repassa. Então, só aí você já perdeu um pouquinho de dinheiro. E se der algum pau na cooperativa, se você não consegue cadastrar na cooperativa, simplesmente você não consegue atender absolutamente nada. É isso, né? E se a gente parar para pensar hoje que mais ou menos 50 milhões de brasileiros, 1/4 do Brasil tem plano de saúde. Só que esses 1/4 representa o maior gasto com saúde no Brasil. Então, ou seja, você não tem a possibilidade de atender onde o dinheiro gira, né, num quarto onde o dinheiro gira com maior demanda ali. Ou seja, você restringe a sua capacidade de atuação. Sim. Né? E o problema de quem está entrando é que não existe uma autoridade ainda. Por mais que você vá para o digital e você tem que ir, leva um tempo. Né? Leva um tempo, não tem como. Né? Eu falo, saúde é diferente de outros mercados que você vira autoridade no digital do dia para a noite. Lógico, é o caminho mais rápido. Né? Na minha época, como que eu fiz aqui em Belo Horizonte? Eu estava aqui, eu não era ninguém, né? Eu fiz uma boa formação, fiz mestrado, e o que eu fiz? Eu preciso estar num serviço público, né, que tenha nome. Por isso que eu fui para o Hilton Rocha. Né? Tem gente que fala, você está fazendo... Até hoje eu dou aula no Hilton Rocha, cara. Eu vou lá toda segunda de manhã. Mas hoje eu vou porque eu gosto. Eu falo que lá é meu recreio da escola, é onde, tecnicamente, eu aprendo técnicas novas, porque sem esforço, porque chega lá para mim, eu aprendo, para fazer pesquisa, para entender o mercado de quem está começando, porque como eu trabalho com gestão. E um detalhe, hoje a maioria, eu já formei uns 200 residentes, a maioria dos médicos que me indicam, hoje para a minha clínica, são meus ex-residentes. Então eles fomentam a sua demanda. E fora a autoridade que isso me dá ao longo do tempo com os pacientes. Né? Cara, às vezes eu estou lá em Valadares, lá, porque eu ainda vou lá e atendo, pô, eu falo assim, pô, você é professor lá do Hilton Rocha? Tipo assim, como se eu fosse um deus, sabe? Sim. Aí que a gente vê o peso que tem de uma marca forte por trás de você. Né? Então, só que isso foi construído ao longo de mais de década. Né? Então, e hoje os recém-formados não têm esse tempo para esperar, porque eu mesmo errando lá atrás, como eu contei para vocês aqui de maneira bizarra, né? É bizarro o que eu fiz, mas eu achei que o único problema que eu tinha era arrumar dinheiro para comprar os aparelhos. E já não era em 2013. A gente já tinha esses problemas acontecendo no nível bem menor, mas eu tive tempo, né, para não quebrar de fato e me erguer, né, achar um caminho, estudar para isso. Então, assim, cara, o cara que está começando, ele tem que saber, primeira coisa, onde que ele está? Qual que é o tamanho, o tanto que ele está vulnerável no jogo? E aí ele tem que pensar quais são as oportunidades que existem.
ou as oportunidades, como que eu vou encaixando cada coisa na minha vida. Igual, por exemplo, eu fui encaixando ao longo do tempo assim, eu uso Hilton Rocha como autoridade e network. Né? A minha clínica eu uso como local que, tirando meu paciente, ninguém me manda embora. Trabalhei para outros durante muito tempo para criar nome para levar para a minha clínica. Né? Aí hoje eu tenho a empresa de software, né? Que aí é um SaaS, onde eu falo, eu posso estar dormindo, eu estou ganhando dinheiro. Né? Tenho a empresa de gestão que eu montei há pouco, que eu até estava conversando com a Isabela ali atrás, que ela nasceu de uma dor da empresa de software. Né? Do usuário da empresa de software. Então, assim, e cada um com sua posição. E eu também sou conselheiro de uma Venture Builder, que ali eu tenho network e aprendo com as startups lá dentro, inovações que eu trago para dentro das minhas empresas e das empresas dos meus clientes. Né? Porque eu falo que inovação é tudo, né? Gestão nada mais é do que um meio que você cria para inovar atrelado a uma operação que sustenta essa inovação, senão você não cresce. Sim. Então você tem que estar num local desse também. Então eu vou ali, né? E tem situações que eu faço para ter network puro e simples, né? O CMD, o futebol lá, no meio dos médicos, que a gente, né? É um network forte também. Então eu acho que o médico tem que entender a posição dele, ver onde ele está vulnerável, saber as possibilidades que ele tem e entender que ele tem que estar adequado à relação expectativa-realidade dele. Ponto. Isso é importante demais, cara. O primeiro ponto que você levantou sobre marketing digital, você sabe, todo mundo sabe que eu sou um entusiasta de marketing digital, mas o marketing médico não é algo simples, cara. E mesmo que você faça muito bem feito, do paciente te ver lá no digital, tirando estética, tá? Tirando estética, endócrino, para hormonal e essas medicina do esporte, do paciente te ver lá e gostei dele, que legal os vídeos dele, para ele marcar uma consulta é complicado. E eu vivi isso. É um namoro, né? Exatamente. E muitas vezes o paciente tem uma certa resistência a marcar com um médico jovem. Pô, eu sou ortopedista pediátrico. Aqui em BH tem vários ortopedistas pediátricos, vários ortopedistas pediátricos antigos, super experientes. Então, o paciente ele passa isso na cabeça dele. Por que será que eu vou colocar o meu filho na mão desse cara que, beleza, eu gostei, ele fala bem, mas ele me parece pouco experiente, ele é novo. Por que eu vou colocar na mão dele, sendo que eu posso colocar na mão do outro mais experiente que já é famoso na cidade, que atende o convênio X, que atende o convênio Y? Então é um processo que é muito complicado e muito demorado, você não deve depender disso. Não. Então, quem está formando, aí é alinhar a expectativa, igual você disse, quem está formando e acha que, pô, eu vou crescer no digital e vou resolver, não vai, cara. Não é fácil assim. As pessoas pegam uma curva de Gauss, né, achando que Vitor Cunha vai cair do céu toda hora. E mesmo você não caiu do céu. Eu acredito que seus primeiros anos de digital foram lentos. Eu estou investindo no digital pesado tem mais ou menos 1 ano com com a parte de gestão. Eu, como médico, eu tenho meu Instagram pessoal que eu uso como médico também. Eu não faço marketing digital para clientes de fora. Eu uso para minha base. Né, para comunicar com a minha base, a parte de stories, sai alguma notícia no Fantástico, eu ponho ali a minha base dos meus pacientes que me seguem e tal. Cara, mas a pessoa tem que entender que, assim, você tocou num ponto assim, de como construir um futuro feliz usando o digital. Eu não sou a melhor pessoa para falar isso porque eu não faço, mas os meus clientes fazem e o que eu vejo que geralmente dá certo daqueles clientes mais novos que ali em 3, 5 anos chegaram a ficar muito top. Cara, aí eu entendo o seguinte, a gente está falando de produto, eu entendo que a medicina do futuro é produto no seguinte sentido. Igual eu estava te falando, eu trabalho com glaucoma, eu não vendo saúde ocular, eu vendo os meus pacientes não ficam cegos por glaucoma no acompanhamento comigo. E aí eu vou falar lá alguma coisa de como funciona essa metodologia que eu uso. Beleza? Então, como eu falo só disso, isso acelera o processo de autoridade. Porque quando a pessoa entra lá, aquela pessoa que é o cliente que eu quero, aquele que é o que eu quero, quando ele tiver aquilo, ele vai identificar comigo. Primeiro passo, ali vai começar um namoro. Naturalmente, pessoas vão cair na sua mão por indicação de amigo, família, colega. E aí, meu amigo, você vai ter que ser bom tecnicamente, resolver o problema daquelas pessoas. E eu acho que uma coisa que, para médico, ela é muito importante, mas aí tem que saber fazer de uma forma sutil, é a prova social. Eu acho que na medicina nada melhor do que prova social genuína e real
para ao longo do tempo ela te gerar uma autoridade real, mesmo você sendo novo. Uma outra coisa aqui que eu fiz lá atrás, que eu acho que ela vai dar certo eternamente. Se você está vinculado a algum serviço de formação, uma universidade, né, uma residência, isso vai acelerar seu processo de autoridade. Além de que esse local vai te dar a oportunidade de você pegar a mão e ficar bom. E outra, ali você tem 2 clientes ali. Você tem um cliente do marketing digital que vai te ver e você tem o B2B, que é os seus colegas. Que vão te indicar. Que vão te indicar. E essa indicação do colega para um jovem é a melhor coisa do mundo. Por quê? Quando um médico indica, está validado, cara. Exato. Né? Então, é um conjunto de ferramentas que a gente pode usar, mas o médico ele tem que ter a ciência da vulnerabilidade que ele está, construir isso com uma tranquilidade, resiliência, bater cabeça. Às vezes tem médico que fala assim, meu Chaz, eu tô cansado desse digital, cara. Eu gasto 2 períodos na semana para isso. Não tô vendo resultado. Eu falo, meu amigo, não tem outra opção, cara. Não tem outra opção. E ele ainda fala, e você quer que eu ainda tire pelo menos um período para gestão? Eu falei, é isso mesmo, seja bem-vindo. Né? Onde qualquer mercado, onde relação oferta e demanda, ela vai saindo daquilo que é bom para você para o outro lado, cara, você tem que fazer isso, não tem jeito. Você tem que dominar produto, marketing, venda e gestão. E é o mínimo. E bem. Né? O que eu penso? O médico recém-formado, um caminho... O problema é que a nossa geração, falando mais da minha, né, é muito imediatista. A gente quer que as coisas aconteçam muito rápido na vida e na carreira médica. E aí a gente acha que vai sair da residência e vai começar a voar e vai se inserir nos grandes serviços, começar a ter autonomia e fazer as coisas. Na verdade, principalmente em capital, não é isso que acontece, falando sobre residência cirúrgica. O que eu vejo que seria um bom caminho se eu estivesse aconselhando quem está na residência hoje? Primeiro, faz residência, é muito importante. E segundo dê um jeito, mesmo se você não for ganhar dinheiro no curto prazo, de ficar no serviço, de continuar acompanhando o seu chefe, o seu preceptor, de se associar, igual você falou, se vincula o seu nome a um serviço de nome, a um grande serviço, a um grande hospital. Porque aí você gera atribuição de marca ao seu nome e gera essa indicação aí do B2B, do seu colega, você consegue gerar conteúdo de que você está ali, você está operando, você está fazendo, e aí as pessoas vão criando uma imagem em torno de você. Então, isso geralmente, para fazer isso, você vai ter que abdicar de dinheiro no curto prazo, concorda? Com certeza, Porque é quase impossível, cara, você entrar num grande serviço e achar que você vai rachar de ganhar dinheiro, porque já tem gente ganhando dinheiro lá. Não, e serviço desses públicos, assim, talvez não tenha ninguém ganhando dinheiro lá. Ninguém ganhando. Você está usando indiretamente aquilo lá para ganhar dinheiro em outra ponta. Então, assim, o médico, às vezes, ele tem que entender o seguinte. O cara tem que falar assim, qual que é o mínimo que eu preciso para viver nesse momento? Cara, eu lembro que nessa época aí, eu vivia com R$3.000. E já estava ganhando bem, porque eu entendia os riscos que eu corria. Né? Eu já tinha essa percepção. Nessa época da clínica. Nessa época da clínica, mas eu ganhava o dinheiro fora. Eu ganhava o dinheiro fora. Sim. Se eu não tivesse um dinheiro ganhando bem fora para cobrir o que eu não estava dando conta, enquanto eu não pensei, raciocinei e resolvi meu problema, o mínimo que eu precisava, cara, que era muito dinheiro. Né? Saía muito dinheiro pelo ralo na hora que estava ali. Né? A gente tinha um financiamento ali de alguns milhões. Pensa, quanto que era a mensalidade daquilo para quem não está faturando quase nada. Cara, mas conta melhor isso aí. Não são todas as especialidades que a gente precisa colocar um dinheiro, porque senão assusta a turma, né? Não, sim. É porque a oftalmo, ela é uma especialidade maquinário dependente, né? E em alto nível. Você abrir um consultório hoje, maquiar um consultório, comprar aparelhagem básica, vão beirar aí uns 200 mil quase. 200 mil? Para você abrir um consultório bonitinho, básico, consultório básico, entre 150 e 200 mil, dependendo de como que você vai mobiliar. Então, assim, é uma especialidade cara. Agora, por outro lado, se você... Por isso que eu até falo com os meus alunos lá, que eu dou aula de gestão para os meninos da residência. Eu falo com eles, cara, se você entender de gestão, você está numa especialidade que quem entende gestão, você vai ter consciência e saber como entrar, como investir, como comprar, e você... Na guerra ali, você já deixa um monte para trás. Então, assim, eu falo que
toda dificuldade ela pode ser oportunidade, né? Então, assim, para as especialidades você tem que ter investimento alto de maquinário, como é o meu caso. Se você entende o que você está comprando, se eu tivesse comprado da forma correta, cara, eu teria voado muito antes, porque a oportunidade estava ali, mesmo num cenário que já não era tão fácil. E eu vou ser bem sincero para você, cara, assim, a medicina, para quem entender de gestão, não é porque eu trabalho com isso, cara, independente do cenário que for, as pessoas vão continuar ficando doentes. As pessoas vão ficar cada vez mais velhas, com mais necessidade de um acompanhamento, né? Então, a longevidade aí, né? As pessoas entendendo que a prevenção, a atenção primária, ela é cada vez melhor, cara, oportunidade vai estar aí. Demanda sempre vai ter. Agora vai depender para quem. Né? Eu falo que vai ter 3 médicos no futuro, e não é que já não está tendo. O commodity, que é aquele cara que vai trabalhar dentro de uma operação de alguém, do jeito que alguém quer. Aquele cara que vai ter o consultório dele, que ele vai ser próspero dentro do consultório dele, mas com a mão dele, trabalhando. E aqueles que vão criar produtos e empresas onde eles vão criar uma metodologia de gestão, tanto da parte de gestão de empresas como de gestão de especialidade, e ele vai criar equity ali dentro dessa empresa médica. Eu acredito que é as duas coisas. E aí tem 3 coisas na vida que eu sonho. Uma é liberdade financeira, essa eu já conquistei. Liberdade de tempo, essa eu já conquistei, não porque eu não gaste muito meu tempo, mas se eu não quiser gastar, eu tenho oportunidade. O único lugar que eu sou funcionário é no Hilton Rocha. Mas tudo que eu peço para eles fazem porque eu gero muito valor para eles lá. E a outra é liberdade geográfica. Essa ainda eu estou em busca. Então, você concorda que o primeiro, ele não vai ter nem liberdade financeira, o commodity. Ele vai simplesmente bancar os custos dele. E no nível que a gente não banca, menor do que o que a gente tem condições hoje. O segundo, ele vai ter liberdade de tempo, porque ele vai ser dono do negócio dele. Mas o negócio dele vai tocar com o braço dele ainda. Então, ele tem ali que tá ali, né, para fazer dinheiro. Ele não consegue escalar tanto. Ele não consegue escalar. Então, ele vai ter liberdade de tempo para tirar férias a hora que ele quiser, mas ele não vai ter liberdade geográfica. E o terceiro, que transformar a empresa de saúde dele em equity, esse cara vai ter liberdade geográfica. Ele pode estar onde quiser no mundo. Tá. Né? Sobre essa terceira opção, como que você define... porque assim, eu gosto muito desses temas, Charles, de empreendedorismo, de falar de equity, de falar esse tipo de termo, mas muita gente que está nos assistindo não entende muito bem. Pô, eles estão falando de equity, o que é equity? O que é uma empresa que constrói equity? Como que você definiria isso? O que é montar um equity através de uma empresa, uma clínica de saúde? De uma empresa médica. Então vamos lá. Vamos pegar o médico do segundo. Eu já sou um ótimo médico, vamos botar o Vitor, é referência na ortopedia pediátrica, estudou, fez uma boa agenda lotada, consulta de R$5.000, cirurgia 50 mil. Vitor, daqui 20 anos o Vitor quer aposentar. Acabou, ele não tem uma empresa. Ele é empregado dele mesmo, ele não é nem eu. É eu presa no sentido assim, o dia que o Vitor quer sair do jogo, a empresa para. Então você é funcionário seu mesmo e acabou. Quando você tem uma empresa que você... Eu falo assim, empresa boa é aquela que não depende de você mais. É onde que você sai do jogo e ela continua. Né? E aí a empresa, e aí você fica ali controlando o que é importante para um CEO, para um founder, para um dono. Que eu falo, esses caras, quem está nessa posição, ele tem que ter o controle do financeiro, né? Ele tem que ter o controle da visão para onde você quer ir, né? E aí você vai pegar as ferramentas para chegar até lá. E ele tem que cuidar da cultura, né? Que é ser um líder, né? Para que as pessoas façam o que ele sempre quis que fizesse nesse consultório 2, que é só dele, continuasse fazendo aquele propósito dele que levou ele sozinho onde ele queria. E aí ele vai transformar uma operação naquilo que ele era eu presa. Nesse momento, ele tem uma empresa que funciona, dá lucro independente dele e que tem valor para ser vendida para alguém e que alguém possa ter interesse. Hoje o mercado da saúde está sendo muito visado pelo dinheiro. Né? Por quê? Porque antigamente, como o médico era muito caro, a margem na saúde era baixa, os fundos investiam dinheiro em outras coisas. Como hoje o valor médico está caindo, a margem está aumentando, o dinheiro está olhando para esse mercado.
Então, o médico que constrói um negócio desse, ele tem a oportunidade futura de vender para um fundo de investimentos, por exemplo, e aí sim ele tem equity. Equity é isso. Foi que eu expliquei bem? Não, eu gostei. Traduzi bem? Traduziu bem. E aí, cara, você acha que todo mundo tem esse perfil de construir equity? Não tem. E tá tudo bem, e as pessoas são diferentes, né? Agora, então vamos pegar, você trouxe uma coisa bem legal. E pro cara que não tem, como é que esse cara sobrevive? Né? Eu falo o seguinte, eu vou dar um exemplo para você, né? Igual eu estava te falando antes, lá na clínica eu tenho um médico que faz o que eu faço, que foi fellow meu, e que eu tô passando para ele as coisas que eu já não quero mais. Então é um cara que tem minha confiança, tem uma cultura que tem a cultura que eu coloquei para dentro da empresa, ou seja, é um cara da minha confiança. Esse cara, ele não tem, para ele fala assim, as outras você for, eu vou. Então ele prefere estar debaixo do meu guarda-chuva e eu estou fazendo ele embaixo crescer. E tem gente que tem esse perfil mesmo. Tem gente que tem esse perfil. Né? Então, assim, hoje em dia tem várias formas de pensar diferentes, pensadores diferentes. Eu ainda não tenho a minha opinião totalmente formada sobre. Tem muita gente que fala assim, Chaz, a gente tem que contratar o médico CLT. Por um lado, eu concordo, por outro, eu acho que tem os riscos, né? Então, assim... Mas, por exemplo, esse cara, ele ganha percentual lá, mas é como se ele fosse um crescimento de carreira, e ele está super satisfeito, ganhando super bem. E eu falo com ele, cara, provavelmente vai chegar um dia que você vai estar aqui dentro ganhando mais do que eu. Eu espero que isso aconteça, porque se isso acontecer, é sinal de que tudo aquilo que eu queria aconteceu. Então, os propósitos estão alinhados, passar o bastão. É isso, é sucessão. Empresas que crescem, ela tem que ter sucessão. Tem que ter. Senão ela vai ter um limite de teto ali em algum momento. Então esse cara que está nessa posição, que não quer ser o gestor, né, que quer ser o médico técnico, que quer ser o cara ali do dia a dia, ele tem que ser bom, entender que, tirar aquele eguinho do médico, né, que médico, isso eu canso de ver, já aconteceu na minha clínica várias vezes, da minha secretária dizer como que a coisa é feita lá, eu falo, não, mas eu atendo assim. Sim. Né? O médico, esse ego, essa coisa de achar... Não, cara, aqui é uma empresa, tudo bem, você atende assim, não serve pra gente aqui. Então o médico vai ter que entender o seguinte, esse cara, ele tem que entender que as coisas não vão ser do jeito dele. Ele vai ter que seguir um modelo de quem tá fazendo a gestão por cima, não tem jeito. Mas esse cara, ele tem condição de ganhar super bem dentro de uma lógica de vida que ele desenhou para ele. Não necessariamente todo médico tem que ser gestor, empreendedor, longe disso. Ele tem que ser gestor da carreira dele, né? Não um gestor de uma empresa. Não tem como fugir. E sobre ego e sucessão, quero continuar falando, mas eu quero só falar uma coisa a respeito desse exemplo do médico que vai ser o trabalhador, vai ser o técnico, porque tem como ele conquistar a liberdade financeira dessa forma. Total. Ele vai ganhar dinheiro, se ele estiver ganhando bem, igual você falou, o exemplo, cobrando bem pela consulta, cobrando bem pela cirurgia, se for o caso dele fazer cirurgia, é só ele poupar um dinheiro todos os meses, investir bem, e ele conquista a liberdade financeira. E aí, Não, assim, só pegando esse ponto, eu gosto de uma coisa até que você fala, e eu sou mais chita que você. Você faz até a regrinha dos 50, 30, 10, 10, né? Eu acho ela legal demais. Talvez lá atrás eu tivesse feito ela, mas eu fui mais chita e eu tenho o meu conceito de riqueza financeira. Sim. Rico para mim é qualquer pessoa que gasta 30% do que ganha fazendo tudo que ele quer. Gostei dessa, vou usar. Tudo que ele quer. Aí você fala, poxa, mas é difícil demais ser rico. Mas é difícil ser rico mesmo. Difícil. Mas a gente não tem que ser rico, mas a gente tem que ter a mentalidade para caminhar cada vez mais para esse caminho. E ainda tem um outro detalhe, cara. Por mais que, sei lá, você seja filho de papai rico, por exemplo, né? Você não vai ser rico na prática. Por mais que seu pai seja rico, você não vai ser um cara rico na prática. Você está lá na residência, a bolsa hoje é o quê? 4 mil por reais? Líquido é 3.600. 3.600 reais. Aí o cara vai lá, dá um plantãozinho outro, com 5 mil ele vive super bem. Né? Para um residente, né? Sim. Super bem. Cara, aí beleza, aí você acabou a residência, você vai pegar um plantão outro aqui, ainda hoje, você vai saber isso melhor que eu, o cara consegue ganhar 15, 20 mil trabalhando muito, não tendo preguiça de trabalhar. Beleza. Você concorda que se ele viveu até ontem com 5 mil, ele precisa levar o custo de vida dele? Porque eu tenho merecimento, eu estudei demais. Cara, entenda o jogo. Né? Eu tenho comigo aquela regra que quem sofre os 5 primeiros anos de vida vive 50 feliz. E o contrário também é verdadeiro.
Então, cara, é muito simples. Como é que é? Quem vive... Quem tem dor nos primeiros 5 anos de vida, trabalha, não gasta nada, ele provavelmente vai viver os outros 50 bem. E o contrário também é verdade. Se você sobe o seu nível, você vai chegar numa corrida dos ratos tão grande que você nunca vai ter paz lá na frente. Então o segredo... mas se eu morrer amanhã? Uai, faz parte do jogo. Mas a maioria o risco não é esse. O maior risco não é esse. Indicador diz isso? A maioria das pessoas, dos médicos, eles morrem nos primeiros 5 anos pós. Não. A maioria vai viver ali 50, 60, 70, 80 anos. Então você tem que ir pra média, cara. E se cuidar. E quanto mais você se cuidar agora, mais você vai ter tempo para se cuidar no futuro, para você jogar sua média lá pra frente. Então pensa comigo, se esse cara tá ganhando 5 mil e ele aplica a regra dos 30% e sobe para 7 ganhando 20%. Eu falo o seguinte, se o cara fizer isso ao longo de 10 anos da vida dele, ele resolveu a vida dele. Para sempre. E valeu assim, a pena. Valeu a pena. Não, e valeu a pena. Porque, cara, paladar não dá ré, meu amigo. Se você subir, não volta. Não volta. Paladar não dá ré. Não dá ré, cara. Não dá ré. Eu vejo isso comigo. Hoje, eu me deu... Assim, eu tenho um concunhado que ele é dono da franquia da Gran Cru. Comecei a tomar Vinvon, velho. Ferrou. Agora não volta. Não volta. Não volta. Eu tive que adequar outras coisas na minha vida para poder tomar o danado do Vinvon. E assim é para tudo, cara. Então, assim, eu sou um cara que eu entendo assim, cara, quanto que eu preciso para viver? Isso até hoje. Eu sou um cara da planilha, eu tenho um aplicativo que eu uso, eu sei tudo. No final do mês, todo mês eu passo o olho para ver se teve alguma coisa que eu passei daquele limite. E não é porque eu não posso. É porque se você perde o controle, é o primeiro passo para lá na frente você perder o controle do jogo da vida. Então, cara, você segue aquilo ali, não deixa subir. É simples. A partir do momento que subiu, que você está ganhando e está sobrando dinheiro, você vai poder dizer não para as oportunidades ruins, né? Vai sobrar dinheiro para você aplicar com a Arco, né? Então, assim, sério, e é assim mesmo que funciona. E aí, às vezes, o povo fala, eu aplico dinheiro, não vejo o dinheiro acontecer. Eu falo, meu amigo, você só vai ver na hora que você tiver muito dinheiro. E só que para você ter muito dinheiro, você tem que trabalhar muito. Eu tenho comigo que investimento não deixa ninguém rico. Não. Ele pega alguém rico e deixa mais rico ainda. Exatamente. Né? Então, quem vai deixar rico é a sua força de trabalho no primeiro momento e no segundo momento as boas decisões que você tomar na sua carreira. Perfeito. Ponto, é isso que vai te deixar rico. E quando eu digo rico, o rico ele é subjetivo, mas ele entra na regra dos 30% fazendo tudo que você quer para qualquer pessoa no mundo. Aplica isso, cara. Perfeito. Simples. Impressionante. E assim, já que a gente está falando de organização financeira, você falou da Arco, tá no meu momento de fazer o jabá. Primeiro, presente para você, a equipe do marketing mandou. Obrigado. Enquanto você vai abrindo aí, deixa eu contar um pouquinho sobre a Arco. Então, se você quer ter esse tipo de clareza e independência, que o Charles já chegou aqui e deu uma aula para a gente sobre saber o seu suficiente, sobre viver com bem menos do que você ganha. Agora vai estar passando um QR Code na sua tela. Se fizer sentido e tiver interesse, lê o QR Code. Alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te explicar tudo sobre a Arco. A Arco é uma consultoria financeira. Nós somos hoje a maior consultoria financeira para médicos do Brasil. Já tem mais de 800 médicos lá com a gente. E a ideia é que a gente realmente ajude 360 graus a sua vida financeira. Então, desde organização de fluxo de caixa, proteção patrimonial, investimentos, planejamento de aposentadoria, tudo. Se você quiser saber mais, só lê o QR Code e aí você vai atingir esse nível aí que o Charles está falando de educação financeira e inteligência. Aqui, obrigado pelo presente e principalmente pelas palavras. Isso aí. Bom, cara, a gente realmente é um admirador do seu trabalho e muito mais agora da sua mentalidade que você está expondo. E muito legal saber que você tem esse lado aí também. E aí, cara, eu queria voltar, a gente falou muito de educação financeira, mas eu queria voltar no que você disse de sucessão e ego. Você não acha que a gente precisa de uma revolução na mentalidade do médico, principalmente o médico mais antigo? Porque o que eu vejo na ortopedia, pelo menos, é de pessoas profissionais que não querem passar o bastão, cara. Que lidam com o residente como um concorrente direto, que não querem abrir o jogo, que não querem ajudar, entendeu? Não querem dar um empurrãozinho, não querem dividir o peixe. E aí? Cara, é mercado. Né? Infelizmente é mercado. Agora vamos tentar entender esse mercado. Isso eu posso falar um pouquinho, porque a maioria dos meus clientes de software são pessoas mais velhas, né? E eu convivo com eles, com as dores deles. Inclusive a minha empresa de gestão, eu abri muito por causa da convivência com esses caras, que a maioria são mais velhos.
onde que eu cheguei nisso, né? Eu, na meados de 2017, eu comecei a... Eu vi que a gente estava tendo uns churn. Churn é perder alguns clientes. Eu falei, cara, não é possível. Assim, tirando... Não é porque fui eu que fiz, cara, mas toda hora eu tô pensando numa funcionalidade nova. Naquele momento eu já tinha... Hoje eu devo ter umas 150 funcionalidades no sistema, naquela época eu já tinha uns 70, que era muito para aquele momento. E eu falei, cara, se o cara usar isso aqui, cara, ele não pode sair de mim, cara. Não tem nada no mercado que compara com a assistência que a gente dá, tudo. Aí eu peguei e fui fazer uma pesquisa. Eu via que mais de 90% dos meus clientes de software não usava 30% do que o software oferecia. Aí eu comecei a pegar alguns clientes médios para grandes para tentar entender porque o cara não usava. Tinha clínica grande que não usava o estoque. Entendeu? Que não usava um estoque com QR Code controlado ali, que o cara comprava insumos caros. Não fazia o menor sentido para mim, né? E aí eu fui conversar com essas pessoas. Quando eu fui ver, eles não tinham noção da importância daquilo. Não adiantava eu conversar. E aí eu conversava mais ainda, eu via que o problema da gestão deles estavam antes do CNPJ, estavam no CPF. Então esses caras, muitas vezes, estavam preocupados com o problema de casa lá do cartão do mês seguinte, cara que faturava altíssimo. Então, onde que eu estou querendo chegar? Esses caras estão com problemas hoje, porque o mercado também está ruim para eles. Se eles não sabem fazer o CNPJ... Porque antes tudo dava certo, concorda? Independente do que você... Do que você fazia tudo errado, dava certo. Se você tivesse disposição para trabalhar, para montar uma clínica, você montava tudo errado, dava certo. E esses caras viveram assim até ali, seus 2015, eu acredito. Depois disso que a dificuldade começou a aparecer de fato para esse perfil de cliente, que é o cara mais velho, já de uma clínica, um hospital, um hospital pequeno e tal. Porque o hospital grande ou quebra ou dá certo, né? Então, eu comecei a entender que o jogo... Eu achava que esses caras eram supra-sumos da riqueza. Cara, os caras tinham uma jornada dia a dia rico, mas o cara... Ele contava com um plano para pagar o cartão de crédito da esposa, do filho. Eu falei, opa, o buraco é muito mais embaixo. E eu achava, assim, que por eu ser um par médico, que todo mundo tinha um pensamento como o meu. E olha que naquele momento eu ainda não tinha MBA, né? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas aquilo me assustou. E naquele momento é que eu comecei a ver que eu precisava educar os meus clientes. Foi a primeira coisa que nós fizemos, foi criar uma consultoria dentro da empresa para os nossos clientes. Né? Aí começamos a ter adesão, aí é a mesma coisa, aqui é caminho, né? Primeiro momento todo mundo acha caro, ninguém quer, até que um momento alguém te dá a oportunidade. Aí você vai e mostra o resultado. Né? Tinha clínica lá que a gente economizou no mês mais de 50 mil de economia, aí o cara conta para o outro, aí tal, aí a coisa vai crescendo. Chegava um ponto que marketing crescendo, começando a se falar aí equiparação hospitalar, essas coisas, começou a ter outras demandas. E a gente, como software, a gente é o centro ali da gestão, né? E aí o cara falava assim, Chaz, vai conversar com o meu marketing, que eu quero integrar dentro do seu sistema algumas coisas. O cara do marketing dele não me atendia. Ou quando atendia, achava que eu estava ali para auditar. Não me via como um parceiro para entregar um bem comum para o nosso cliente em comum. Sim. Chegou um momento que eu até falei assim com o meu time lá, falei, cara, eu desisto. Nós não vamos conseguir isso aqui, nós estamos aqui na corrida dos ratos, nós vamos resolver. Eu falei, a única forma da gente resolver isso era a gente entregar todos esses serviços. Eu falei isso de forma despretensiosa. No outro dia o chefe do meu comercial falou assim, cara, nós vamos montar a empresa. Eu falei, hã? Eu falei, com qual braço? Eu não tenho mais não, amigo. Ele falou, não, nós vamos tirar você de parte da operação de cá, que já roda sozinha, a sucessão, né? Nós vamos criar a sua sucessão para cá para você ficar à frente desse braço aqui, porque ninguém te substitui, pelo menos por um tempo aqui nesse outro braço. E aí a gente criou o Cubo médico, né? O Cubo, ele tá sobre o guarda-chuva, né? Do Saúde Agora. E aí ali a gente tem a parte de contabilidade, que é tudo que está dentro da clínica do cara. Contabilidade, jurídico, marketing, processos, gestão de processo financeiro, essas coisas, e a parte de educação, porque a gente tem uma plataforma de educação. É uma consultoria, o Cubo. Na verdade, sim, mas você pode contratar avulsa ou tudo junto, e tem a parte de educação. Aí na parte de educação eu dou consultoria, eu tenho teoricamente hoje 2 produtos, mas vou ter 3 no final. O primeiro é uma consultoria de carreira inicial, é aquele cara que, essa conversa tá aqui, o cara quer me contratar para falar assim, me dá um norte. Aí eu dou para ele, ele vai preencher lá um formulário gigante, eu vou estudar aquele formulário, vou criar um mapa mental para ele, vou sentar com ele e falar assim, meu amigo, as possibilidades são essas. Essas aqui, se você fizer isso, vai caminhar assim, essa aqui provavelmente vai caminhar assim, você vai decidir o que você quer para sua vida. As possibilidades estão aqui. Legal. A segunda que essa eu estou estruturando, que é uma mentoria continuada. É como se criar uma comunidade de gestão
Nós vamos falar de gestão eterna, porque gestão muda todo dia. E a terceira é o que eu faço hoje, que eu comecei primeiro lá com as consultorias para os meus clientes, que é consultoria individual, que o cara que abriu uma clínica, ou aquele cara que a clínica dele está engargalada, que ajuda. Aí é para quem tem uma empresa, ou consultório ou clínica, não é para pessoa física. Show. Né? E aí, porque essa é cara, mais cara assim, né? Porque a entrega é muito alta, é comigo, é individual, né? E com o meu time todo por trás. Então, assim, é uma consultoria de gestão completa, né? Na clínica, sim. E também eu estou montando vamos botar assim, como se fosse um curso do beabá. Da gestão médica? Da gestão médica. Desde a parte pessoal que nós estamos conversando aqui, até a parte da empresa. Quero abrir uma clínica. Primeira coisa que eu tenho que pensar, estratégico. Depois, fomos para dentro. Produto, marketing, venda, gestão, dentro da gestão, isso e aquilo. Destrinchar, cara. Vai dar mais de 100 horas de gravação. Que é isso? Já está gravando? Já está gravando. Legal. E aproveita que você está falando disso já. Como é que a pessoa que tem interesse em algum desses produtos, em algum desses serviços, pode te encontrar? O seu arroba, cara, site? Lá no meu Instagram, né, Dr. Chassi Cubo Médico, lá ele consegue entrar em contato comigo e aí eu vou entender, ou alguém do meu time vai entender o momento dele e ver se tem algum produto que a gente tem hoje que encaixa para ele. Né? Eu posso até liberar para o seu pessoal, eu tenho um curso lá que quando eu faço, né, algum evento assim, eu libero. Ele é um curso de 2 horas de gestão de carreira bem resumido. Claro. Assim, não é que as pessoas vão aprender ali, mas para elas entenderem como que elas têm que pensar o jogo. Né? Um pouquinho do que a gente está conversando aqui. Claro que vai aprender. Se aprendeu nessa 1 hora aqui, vai aprender muito mais nas 2 horas. Show de bola. E, cara, queria pra gente... A conversa foi muito boa. Eu confesso que eu achei... A Isabela falou que tinha 50 minutos já. Eu falei, que isso? Tem 20, não é possível. Queria que você deixasse os recados finais aqui. Conversa muito boa, aprendi muito pessoalmente. Espero que o pessoal de casa também. E recados finais para aquela pessoa que está nos ouvindo, Charles, e, cara, ficou incomodada com uma pulga atrás da orelha ali, pensando na gestão de carreira médica, tô na dúvida qual caminho seguir. Que luz que você daria para essa pessoa aí? Cara, é buscar conhecimento, cara. Nada no mundo resolve sem conhecimento. Sair da bolha médica. Sair da bolha médica. É o que a gente até comentou aqui, né? Que eu falei do cliente que achou ruim comigo, que ele tinha que gastar 2 períodos por semana com marketing e ainda tinha que gastar um com gestão. O médico, ele tem aquela questão do varejinho, né? Se ele não está ali no plantão atendendo, está no consultório atendendo, ele está perdendo dinheiro. Então, ele tem que entender que marketing é trabalho, gestão é trabalho, que ele tem que designar horas para isso, nem que seja para o cara que não tem um consultório ainda, o cara que está na faculdade ainda, ele pode já começar, cara, vai estudar, cara, vai estudar. Charles, eu vou estudar para onde? Cara, tem o Instagram do Vitor, tem o meu Instagram, tem o Instagram de um monte de gente, tem o YouTube, é só colocar, cara. Tem as IAs, elas conseguem te ajudar, né? E investir nisso, cara. Eu, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado a estudar gestão de fato na faculdade. Porque a gestão, ela mudou literalmente a minha vida. Não é a minha carreira médica, não. É a minha vida. Ela me traspassa. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que... E assim, eu sou o cara hoje que amo dado, né? Eu trabalho com tecnologia, eu vivo de dado e indicador. Isso te traspassa, cara. Não tem nada melhor do que hoje, eu, por exemplo, com filha, saber que, assim, se tudo der errado, minha filha está amparada. Entendeu? Assim, eu acordar no outro dia... dá errado o trabalho, dá errado o negócio, já quebrei CNPJs, óbvio que já, e aprendi muito com eles, mas assim, meu CPF está aqui tranquilo, por quê? Porque desde lá de trás eu agi entendendo que a gente tem que pensar no futuro, a gente não pode ser imediatista. Então assim, o caminho é isso, cara. Não tem... A receita de bolo é essa, ela é doída no início, porque a gente fica tentado a querer usufruir do mundo. Não tem jeito, cara. Eu não conheço outro caminho que dê certo. Show. Charlão, muito obrigado, cara. Eu que agradeço aí, foi bom demais. Muito obrigado mesmo, legal demais ter essa visão. Queria que mais médicos fossem como você, acho que a nossa classe ia estar em menos apuros do que tem estado ultimamente. Eu acho que a gente está aí na internet, eu acho que assim, né, você tem um mundo de seguidores aí, a responsabilidade é grande, né, mas o seu propósito também. E assim, hoje já tem muita gente falando disso, cara. Eu falo assim, no final das contas, o propósito da saúde é nos atender como pacientes, como pessoas, né? Igual eu falei, um médico sem gestão financeira, de carreira, ele é um problema de saúde pública. A gente precisa ter esse entendimento
E na posição de educadores, quem tem esse conhecimento tem que passar para frente, cara, não tem que ter medo. Né? É a vida. E quem entende isso, ele passa porque ele se sente seguro, porque ele controla o jogo. O médico que tem gestão, ele controla o jogo, cara, e ele vive em paz. Eu hoje, quando eu vou atender meu paciente, eu atendo na paz, sem pressa, sem estresse. Eu faço a medicina que eu sempre sonhei, de fato, e ganho dinheiro. Né? Mas entrega um valor alto, né? E assim, o dinheiro, ele é retorno de um valor. Quanto maior o valor que você gera para alguém, maior o retorno no médio e longo prazo. Então, assim, no final das contas, cara, se você tivesse educação, fazer essa gestão, não vai dar errado. Agora, não vai ser no tempo que você gostaria, que é com 6 meses pós-formado. Não vai. Show de bola. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e que depois desse episódio vocês estejam muito mais prontos para controlar o jogo e fazer a medicina que sempre sonharam. É isso aí. Até a próxima. Valeu.